Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Família Nascido de Novo. Eu sou Adolfo Clair, seu professor de exegese, e eu quero responder hoje para vocês a seguinte pergunta: qual que eu devo começar, o estudo de grego ou o estudo de hebraico primeiro na matéria de exegese? Então acompanhe a vinheta e vamos ao vídeo. Bom, essa é uma pergunta interessante. Você deve começar pelo grego ou pelo hebraico? Bom, eu inicialmente, quando comecei meus estudos, eu optei pelo grego. Por quê? Porque eu sempre tive mais ligado a questões do Novo Testamento. Então, eu acabei escolhendo o grego. Mas existem pessoas que têm mais, podemos dizer assim, interesse no Antigo Testamento, interesse na cultura judaica. Então, para essas pessoas, o estudo do hebraico é mais fácil. Você vai ter sempre aquela pergunta, mas qual que é mais fácil primeiro, o hebraico ou o grego? Bom, na minha experiência como professor, eu indico para você começar pelo grego. Existem muitos seminários que começam pelo hebraico, mas eu aconselho pelo grego. Por quê? Porque o grego você tem 4 ou 5 palavras em grego para traduzir a mesma coisa em português. O hebraico, como vocês já viram em alguns vídeos anteriores aqui que eu sempre estou postando, vocês percebem que uma palavra normalmente ela tem 4, 5 significados. E aí, quando você não tem experiência, quando você é alguém inexperiente para lidar com tradução bíblica, você se lasca. Literalmente, não tem outra palavra aqui, né? Você vai ter dificuldades. Não, você está lascado, porque você olha para o texto e você fala, qual palavra eu encaixo aqui? Você é uma pessoa inexperiente, tá se adaptando. Aí, meu amigo, aí é complicado. Então, para mim, eu aconselho primeiro você a estudar o grego do Novo Testamento. Por quê? Porque lá você vai ter 4, 5 palavras em grego para traduzir a mesma coisa em português. Então você ganha experiência de tradução, ganha intimidade. E aí, quando você tiver uma certa experiência no processo de traduzir, no processo de lidar com o grego, de interpretar com o grego, você vai estar pronto para ir para o hebraico. Porque se você já sai de cara no hebraico, você já tem que aprender um alfabeto completamente diferente da sua língua. Você vai ter que aprender conceitos que são extremamente complicados. Como assim, Adolfo, conceito? Construto e absoluto. Se você não sabe qual que é a ideia de genitivo, quando você for estudar o construto e o absoluto, você está na roça. Você está na roça. Só que quando você estuda o grego, você tem uma terminação específica para te explicar o que é genitivo. E aí você aprende o que é genitivo, gramaticalmente falando. Então, quando você aprende o que é genitivo no grego e as relações de genitivo, quando você cai na relação de construto e absoluto do hebraico, sabe o que vai acontecer? Você já sabe o que é uma relação de genitivo, uma relação genitiva. Você já sabe o que é um genitivo em língua portuguesa. E aí, meu amigo, cara, fica muito mais fácil. Então, eu aconselho sim o hebraico, mas para pessoas que já têm a experiência de tradução. O grego, por exemplo, ele já é uma língua mais próxima do português. Então, por ser uma língua mais próxima do português, vai ter palavras que você já conhece, como arquiteto, arcanjo, né? Essas palavras você já conhece. Arqui, aí você olha para a palavra arque significa princípio, início, líder, cabeça. E aí quando você olha para a palavra arquiereus, que é sumo sacerdote, hiereus sacerdote, arque é principal, né? Principal dos sacerdotes. Entende? Quando você olha para a palavra fariseu em grego e você olha para a palavra fariseu em língua portuguesa, você fala, não, é a mesma palavra, né? Quando você olha Jesus Cristo, então você tem muitas palavras que são parecidas do grego para o português, e no hebraico é completamente diferente. Completamente diferente. Então, assim, eu aconselho o grego por causa disso, ser a primeira língua com relação ao hebraico. É claro que há casos de pessoas que, ao estudarem um pouco de grego, ao estudarem o alfabeto de grego e estudar o alfabeto de hebraico, acham muito mais fácil o hebraico, porque as relações sintáticas do hebraico são muito mais simples do que o grego. O grego tem declinação, o grego tem vários tipos de preposições, enquanto que o hebraico já é mais simples,
O hebraico possui, acho que, 3 preposições, né, que são as preposições separáveis, mais algumas ali, né? Enquanto que o grego não, o grego tem hipo, hiper, ek, peri, e por aí vai. Você vai ter uma porrada de preposição. Só que, como eu disse, o grego, diante de alguns aspectos, ele é muito mais fácil para traduzir, muito mais fácil de entender, de olhar, né? Enquanto que o hebraico você vai ter muitos detalhes que para alguém que é inexperiente, meu amigo, inexperiente, morre na praia, entende? É claro que eu falo isso porque eu sempre tive muito mais intimidade com o grego. Eu sempre tive muito mais intimidade. Desde quando eu comecei a estudar um pouco de hebraico, eu tive dificuldades com o hebraico. Teve coisas que eu tive dificuldade de entender, né? E só que assim, olhando e falar assim, qual que é mais fácil de ensinar? O grego. Qual que é mais fácil do aluno se identificar? O grego. Qual que é mais fácil de traduzir? O grego. Ah, mas o hebraico? É só pegar Bereshit Bara Elohim, tenta traduzir esse troço. Olha no dicionário. Já começa que o primeiro versículo da Bíblia já tem uma preposição inseparável junto com ele. Então você vai ter que arrancar a preposição. Se você não souber que aquilo ali é uma preposição, aquele B, você nunca vai achar a palavra Bereshit no texto. Bará, aí você olha lá, bará significa cortar, engordar, criar. Qual tradução vai se encaixar ali em bará? Se você vê Gênesis 1 na sua frente, sem você saber que é Gênesis 1, meu amigo, você vai fazer uma tradução tão absurda que... Por quê? Porque não tem experiência. Quando você já foi lá no grego, já estudou as relações do grego, já viu como que ele se comporta, como que se comporta a tradução, por que existem vários tipos de traduções, as relações temporais. E aí você chega no hebraico, por mais que ele seja uma língua mais distante do português, você já tem noção da tradução, de tradução. Você já tem noção que você tem que ser cauteloso. Não é porque você está vendo uma coisa diferente ali que aquilo ali está mais correto do que as traduções da língua portuguesa. E que as traduções da língua portuguesa vão estar todas erradas. Entendeu? Então, o cara ele já chega mais ressabiado para estudar o hebraico. Essa é a minha visão. Então, é isso aí, meu querido aluno. Qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar aqui. Talvez a gente responda até em vídeo, dependendo da pergunta. E é isso aí, tá? Tamo junto, campo de batalha. Espero que goste desse vídeo e fique com Deus.